Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos explorar os impactos do anúncio da Meta sobre as mudanças em suas políticas de verificação de informações. Vem com a gente! Um dia após a certificação da vitória de Donald Trump no Congresso americano, o presidente da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou mudanças significativas na política de verificação de informações da empresa. Segundo ele, a plataforma, deixará de investir amplamente em parcerias com organizações independentes de checagem de fatos, adotando critérios mais brandos para identificação de conteúdos falsos ou enganosos em suas plataformas, como Facebook e Instagram, fecha aspas. Essa decisão marca uma guinada em relação à postura mais rígida da empresa em 2020, quando, em resposta à crescente disseminação de fake news durante as eleições norte-americanas e a pandemia da Covid-19, ampliou parcerias com checadores e implementou sistemas mais robustos para limitar o alcance da desinformação. O retorno do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos adiciona uma camada de complexidade a essa decisão. Trump sempre foi crítico das políticas de moderação das Big Techs, defendendo uma maior liberdade de expressão nas plataformas, mesmo diante de conteúdos que seriam potencialmente danosos. Especialistas apontam que a Meta esteja tentando se alinhar a um cenário político mais favorável à flexibilização de regulações, antecipando possíveis mudanças legislativas e judiciais que possam impactar diretamente seu modelo de negócios. No contexto brasileiro, o impacto dessas alterações já é evidente. A recente resposta da Meta à Advocacia Geral da União deixou claro que a empresa não pretende ceder às pressões do governo brasileiro por maior moderação de conteúdos relacionados a discurso de ódio e desinformação. As primeiras manifestações dos ministros da Suprema Corte brasileira foram no sentido de cautela, alertando que a plataforma precisa se adaptar à legislação brasileira para poder operar em território brasileiro. No plano jurídico, a Meta argumentou em sua resposta à AGU que sua política global deve ser respeitada em cada jurisdição, defendendo a liberdade de expressão como um valor universal. No entanto, especialistas têm destacado que essa abordagem pode abrir portas para a disseminação de conteúdos tóxicos e desinformação em massa. A flexibilização dos critérios de moderação é preocupante, dado o cenário atual de elevada polarização política e a fragilidade informacional em países como o Brasil. O relatório da OCDE, Fatos, Não Mentiras, publicado em 2024, destaca como a integridade da informação é essencial para preservar a democracia e proteger as sociedades de riscos associados à desinformação e manipulação informacional. Dentre 21 países, o Brasil obteve a pior performance ao identificar se as informações são verdadeiras, com apenas 54% da população conseguindo distinguir entre conteúdos verdadeiros e falsos. Quais serão os impactos dessa mudança de postura da Meta? Essas alterações podem piorar a qualidade do ambiente digital? Em que medida o anúncio foi um gesto mais político do que uma alteração global da sua lógica de negócio? Quais os riscos que a plataforma pode enfrentar em países como o Brasil e em regiões com legislação mais consolidada, como a União Europeia? Essas e outras perguntas vão guiar nosso debate no episódio de hoje. Vem com a gente. Ana, vamos lá, esse assunto é um assunto super polêmico, né? A declaração do Mark Zuckerberg veio no início de janeiro, pegou muitos de surpresa pelo fato de ser extremamente polêmica, né?
a declaração dele com mudanças estruturais da Meta relevantes, né? Agora, como é que você vê essa mudança anunciada pela Meta nas políticas de verificação de informações e como é que isso se conecta, a seu ver, com esse cenário político atual nos Estados Unidos e o retorno do Donald Trump à presidência? Caitlin, essa é uma pergunta difícil de ser respondida em toda a sua amplitude, até porque provavelmente nós não temos conhecimento de uma série de fatos que certamente motivaram também essa mudança de postura. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que as plataformas nunca quiseram investir de uma maneira mais consistente nessa moderação e na maior qualidade Uhum, de conteúdos por uma razão muito simples. A desinformação continua sendo muito lucrativa para elas. Informação de uhum, qualidade é caro, é custoso, moderação é caro, é custoso e não gera, além de tudo, do ponto de vista dos conteúdos verdadeiros, o mesmo engajamento e as mesmas fortes emoções que a mentira e a desinformação geram. Então, do ponto de vista financeiro, é importante deixar claro, e a gente já teve oportunidade de tratar desse assunto em outros podcasts, que as plataformas lucram com a desinformação e que, inclusive, esse discurso de liberdade de expressão é um falso discurso, até porque a gente sabe que uma parte expressiva dos conteúdos que trafegam nas redes provém de robôs em relação aos quais jamais se poderia cogitar de liberdade de expressão, provém de uma verdadeira indústria de fake news, de contas inautênticas, ou seja, de uma comunicação que é totalmente artificializada para atingir inúmeros objetivos ilícitos. Então, esse é um primeiro ponto. Quando Zuckerberg uhum, resolve mudar a sua política logo após a confirmação da eleição do Trump, na verdade, ele dá um sinal muito claro. Ele nem esperou um tempo maior. Eu acho que ele quis intencionalmente fazer essa conexão. Até porque todos nós sabemos que a desinformação hoje, ela tem uma grande finalidade do ponto de vista político, e o próprio Trump sempre foi a favor de uma maior liberdade no tráfego de informações na internet. Então, o Zuckerberg, na verdade, para mim, ele uniu o útil ao agradável, ou seja, ele fez o que ele sempre queria fazer e talvez não fizesse antes em razão de uma série de constrangimentos, e, além de tudo, uhum. exteriorizou de uma forma muito clara o seu alinhamento com o governo Trump. E acho que quando vimos na posse do Trump, ele lá alinhado com todos os grandes representantes e CEOs das Big Techs, ficou muito claro aí que, na verdade, todos estão convergindo para um mesmo projeto de poder e que o próprio poder político oficialmente constituído reconhece também o grande poder político e econômico dessas plataformas. Então, na verdade, eu Uhum. vejo isso como um ato de grande oportunismo político, um ato de grande hipocrisia, porque o que se quer é tudo menos proteger a liberdade de expressão, e algo que é muito perigoso para a democracia, para os direitos fundamentais, e, aliás, já temos visto, inclusive, uma série de consequências bastante complicadas que já surgiram dessa mudança de orientação. O que é que você acha? Concordo com você 100%. Eu adicionaria uma outra questão nessa tua resposta, que é o fato, né, de que a Meta, assim como todas as outras Big Techs, mas a Google também é um réu, né, em ações. A Meta tem uma ação específica que está sendo movida no CAD deles, né, que é o FTC, né, que regula a atividade econômica, e essa ação, que ainda não foi julgada, é uma ação que identifica ali uma potencial ilicitude, né, por dominação de mercado, quando a Meta adquiriu, na época ainda Facebook, adquiriu o Instagram e o WhatsApp, 2012, 2014, né, e aí foi considerado, o FTC, né, foi iniciada uma ação lá, considerando que haveria ali uma dominação de mercado é, por conta ali de uma concentração de três grandes redes sociais no controle de uma única grande empresa, que na época era o Facebook, hoje a Meta, né? Então acho que a gente ainda tem esse twistzinho que a gente Uhum. poderia somar a essa decisão, que concordo com você, é uma decisão política,
né? O fato de a gente ter um presidente novo, aliado com toda essa ideia de que a liberdade de expressão deve ser absoluta, plena, né? O livre mercado de ideias, né? Uhum, Etc. A gente ainda tem somado essa questão, né, de uma ação que não sabemos, mas pode ser tremendamente influenciada pelo executivo uhum, norte-americano, né? E possivelmente essa decisão da Meta pode trazer algum benefício, um eventual arquivamento dessa ação ou uma decisão que uhum, seja favorável a ela, considerando ilícita essa aquisição dessas duas outras empresas. E como você falou, né, e existem estudos e estudos sobre isso, né, o engajamento com notícias que são apocalípticas, uhum, mentirosas, desinformadas, é muito maior do que com notícias que não têm esse tipo de apelo. Então, acaba, né, que essas redes sociais, elas, e aí eu vou falar especificamente, né, do Facebook, do Instagram, elas, elas são remuneradas, né, elas se têm a remuneração delas pautadas pelo tempo de engajamento. Então, quanto mais tempo sim, a pessoa está ali dentro daquela rede, né, sendo trazido conteúdo, eventualmente, como no Instagram, conteúdo de natureza comercial, quanto mais tempo ela está ali, melhor é uhum, do ponto de vista econômico para essas plataformas. Então, exato. se a gente já sabe, né, que as notícias falsas e as notícias que têm, né, esse teor um pouco mais, como eu disse, né, apocalíptico, né, prendem a pessoa nas redes, é, essa decisão, né, de não ter uma moderação de conteúdo pode ter, né, para além da questão política, pode ter um interesse também econômico que sempre existiu, né? Sim, que sempre Ou seja, existiu. isso sempre existiu. Então, a É, ideia é simplesmente agora, como você falou, revelar, né, uma hipocrisia ou desvelar, né, uma uhum, hipocrisia que existia antes, uma tentativa de dar algum tipo de legitimidade a um discurso, né, do tipo, olha, a gente está fazendo uma moderação aqui, então nem tudo que é postado não passa, né, para uma moderação, as coisas estão moderadas e agora uhum. simplesmente, né, a decisão política econômica é não vamos moderar mais, vamos ganhar dinheiro e vamos ganhar apoio político. É isso, e vamos lembrar que liberdade de expressão, como qualquer outro direito, não é absoluto, tem também os seus limites, inclusive a própria Constituição veda o anonimato, que é um problema imenso no ambiente Uhum, informacional, não só porque muitas vezes são contas inautênticas, são perfis ocultos, em que os verdadeiros autores das informações simplesmente não aparecem para não se responsabilizarem, mas além de tudo a gente mistura conteúdos pagos com conteúdos não pagos, ou seja, você cria realmente um ambiente de muita insegurança, muita opacidade e que realmente confunde a população. E esse relatório da uhum, OCDE, que foi mencionado no início do episódio, deixa muito claro, mesmo às vezes cidadãos com um pouco mais de conhecimento têm dificuldade de fazer esses discernimentos. Quanto mais uma uhum, pessoa que não tem um grau adequado de é, conhecimento, um país como o Brasil, que é cheio de analfabetos funcionais. Então, é complicado realmente imaginar que essa gestão informacional seja feita na base do vale tudo. Segundo lugar, como a gente uhum, viu, né, Caitlin, cada vez mais esse fluxo informacional ele tem se mostrado inautêntico. Então, são bots, são perfis inautênticos, são conteúdos pagos. Há um espaço muito grande para pessoas que querem intencionalmente desinformar e causar mal. E há uhum. poucos incentivos, inclusive econômicos, para que prevaleça uma informação de qualidade, porque a informação de qualidade, inclusive, é mais custosa. Terceiro Sim. ponto, dizer que não tem moderação, a gente já teve oportunidade de abordar isso em outros episódios. Essa moderação já existe. A questão é que as plataformas fazem do jeito que elas bem entendem, sem nenhuma prestação de contas, e não querem se sujeitar a critérios que possam ser mais transparentes do ponto de vista de accountability social. Então, na verdade, se a Uhum, gente tem uma preocupação com liberdade de expressão, a gente tem que se preocupar muito com os critérios de curadoria que hoje são adotados pelas plataformas, sem qualquer tipo de transparência.
A gente não sabe Uhum. por que que nós recebemos determinados conteúdos, por que determinados conteúdos viralizam ou não, mas a gente sabe que quem escolhe que conteúdos vão viralizar, quem seleciona, quem filtra e quem direciona a informação são essas grandes plataformas. Então, todas essas coisas precisam vir para a mesa quando a gente está decidindo um tema dessa importância. Então, Sim. até porque aqui a gente inicia uma outra sequência de discussões, né, Caitlin? Quais são os impactos desse anúncio para o modelo de negócio da Meta? Porque, veja, sob vários aspectos, uma plataforma responsável seria a maior interessada em exercer esse tipo de moderação exatamente para prevenir danos e evitar responsabilizações futuras, né? Hoje a Uhum. gente está em discussão no Brasil a constitucionalidade ou não do artigo 19, está em discussão uma série de mudanças legislativas exatamente para se exigir das plataformas uma responsabilização. No Brasil, nos Estados Unidos e no mundo já existem uma série de ações que procuram responsabilizar as plataformas por danos decorrentes da desinformação que trafega nas suas redes. Então, me parece que quando as plataformas tomam esse tipo de iniciativa, elas estão contando que não só não terão essa responsabilidade anterior pela checagem do conteúdo, como também estão contando que não serão responsabilizadas posteriormente. Mas a segunda Uhum. parte da equação não está certa. Não está De forma certa, alguma. inclusive em países como o Brasil, não é verdade? Não, de forma alguma. Eu acho que aqui a gente pode dar até falar um pouco sobre o Brasil, né? O quanto essa decisão da Meta impacta o Brasil. Impacta, na verdade, né, o fluxo de informações que são trazidas para os usuários no Brasil, né? Como a gente disse, né, essa mudança da meta da política de moderação de conteúdo, ela vai ser, entre aspas, testada primeiro nos Estados Unidos. A gente está acreditando nisso, foi o que foi dito, né, para que Sim, depois dessa testagem nos Estados Unidos, essa política, né, é, de revisão, né, da moderação, né, da retirada dos fact-checkers, né, oficiais, viria para outros países, sendo que o Brasil e a União Europeia são os países que foram citados abertamente na declaração do Mark Zuckerberg, quer dizer, diretamente eu acho que é forçar demais, mas quando ele fala, por exemplo, das cortes secretas, eu não tenho a menor dúvida de que ele está fazendo uma menção às decisões do STF, né, do nosso uhum, STF em relação aos conteúdos das redes sociais, e quando a gente tem aí, né, o DSA, né, que é a legislação específica, né, na União Europeia que trata da regulação das redes sociais nos Estados Unidos, desculpa, na Europa, que traz um rigor específico aí para regular as redes sociais. Então, eu acho que aqui, né, a gente tem que dar um passinho para explicar um pouco como é que vai funcionar no Brasil isso. Por enquanto, né, funciona tudo como é antes, né? Então, a gente deve considerar que a moderação de conteúdo ela vai ser realizada com base nos termos, né, de uso nas regras, né, e termos de serviço da própria plataforma, que são aquelas normas, né, que a gente não lê, né, porque elas são infinitas, mas que elas estão ali presentes para quem tiver tempo para ler, né, que estabelecem uma série de regras para o uso daquele ambiente específico. Então, coisas, por exemplo, como que é interessante isso também, né? Por exemplo, no Facebook é proibida a divulgação de nus, de cenas de sexo, de cenas de violência, né? E aí a gente já viu que isso na prática não acontece, né? Portanto, dá ao Facebook, né, falando especificamente, quer dizer, a Meta é o Facebook, dá a eles a legitimidade para indisponibilizar esses conteúdos por violação às regras e termos de serviço. Então, isso é uma moderação que ela é realizada pela própria plataforma, né? Então, acho que a gente tem uhum, que falar, se você estava falando de moderação e responsabilidade, quando a gente está falando de moderação, a gente está falando da moderação do ponto de vista da autorregulação da própria plataforma que vai ser feita por meio desses termos de serviço. Então, uhum, é um contratinho, né, contratinho não, um contrato enorme, mais uma vez, né, infinito, né, que vai
trazer uma série de regras para o uso daquele determinado ambiente e que vai permitir à rede social essa moderação no sentido de considerar se aquele conteúdo que foi postado, por exemplo, é um conteúdo que fere ou não as regras de serviço, os termos de serviço da plataforma. Isso é a moderação. É como se a gente estivesse falando de uma autorregulação. Outra coisa é a heterorregulação, a regulação que vem por meio das leis, né? Como você mencionou, né? Nós não temos hoje no ordenamento jurídico brasileiro, as leis brasileiras não impõem uma obrigação às plataformas de realização de moderação de conteúdo. O que a gente tem hoje? A gente tem o Marco Civil da Internet e, mais especificamente, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que não trata de moderação, mas trata de responsabilidade, que foi o que você falou. Moderação é uma coisa, né? É o dever que é autoimposto, né, pela própria plataforma para a retirada ou manutenção de um conteúdo. Outra coisa é a responsabilidade que advém de uma lei, então é uma heterorregulação, vem uma lei brasileira que diz que se a plataforma notificada judicialmente sobre a ilicitude de um determinado conteúdo que foi postado por um terceiro não indisponibiliza aquele conteúdo, então veja, tem uma avaliação judicial prévia, né? Não indisponibiliza esse conteúdo, ela vai ser considerada como responsável também pela não retirada do conteúdo. Então essa é outro tipo de moderação. Esse outro tipo de moderação não está sendo colocado à prova aqui, como você bem disse. Esse tipo de moderação da heterorregulação, ela permanece. A gente vai ter ali, quer dizer, permanece considerando que a gente tem hoje todo um debate. Depois eu vou perguntar para você sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 19, mas isso é responsabilidade, não é moderação. O que o Mark Zuckerberg pretendeu com a declaração da Meta foi ampliar, na verdade, não diria que era ampliar, mas foi rever, por assim dizer, os termos de serviço das suas plataformas para retirar deles, né, uma consideração ética que foi autoimposta de uma moderação, dizendo o seguinte, olha, todos os nossos conteúdos, fiquem tranquilos, usuários do Facebook e do Instagram, porque todos os nossos conteúdos estão sendo revistos por órgãos, né, oficiais de fact-checkers, né, de pessoas que vão fazer ali a avaliação da veracidade daquelas informações, vão trazer, né, um parecer sobre aquela licitude ou ilicitude da informação, sobre a verdade ou mentira da informação, e a gente vai seguir, né, a decisão desses fact-checkers e tirar do ar. Né? O que a declaração do Mark Zuckerberg está fazendo agora é dizer, olha, a gente está abandonando isso. O que a gente vai adotar agora, né, isso, e acho que isso é importante, né, o que vai ser adotado agora é mais uma vez, né, uma regulação dentro da própria comunidade por meio do que ele chama de notas da comunidade. Né? Ou seja, a própria comunidade de usuários das suas redes sociais vai fazer o controle sobre o conteúdo que está sendo postado. Né? No que a gente poderia chamar, se a gente estivesse no século XIX, né, de um livre mercado de ideias, em que as pessoas estão debatendo ideias. Mas isso não se aplica mais no século XXI, nesse momento, né, desse ambiente de redes sociais. Né? Então, eu te pergunto, né, o que você acha, né, indo um pouco para a área da economia, né, dentro desse contexto todo, você acredita que vai haver algum tipo de impacto desse anúncio para o modelo de negócio da Meta e se a gente vai ter algum tipo de implicação nessa flexibilização para a política de moderação no Brasil? Como é que você vê isso, Ana? Caitlin, eu tenho acompanhado um pouco o que a imprensa tem divulgado, até porque a Meta atualmente está tendo um contato com as autoridades brasileiras, com a AGU, né, para dar informações sobre a sua política, a discussão sobre o julgamento do artigo 19, ou seja, esse assunto é um assunto que hoje realmente acaba sendo uma prioridade do ponto de vista de regulação jurídica. E por tudo que eu tenho lido, não sei se é essa a sua conclusão, a Meta não tem assumido uma posição contundente sobre o que vai acontecer no Brasil. Pelo contrário,
né? O que a gente tem obtido de informações é que não necessariamente isso acontecerá no Brasil, ou seja, existe um tanto quanto uma indefinição do que Uhum, acontecerá aqui. Mas uma coisa é certa, para mim, essas questões de moderação e responsabilidade por conteúdos, ela é intrínseca, ou seja, quando a meta flexibiliza a moderação, é porque ela está contando que nem ela precisa moderar, nem ela vai responder pelo dano lá na frente. sem E, dúvida. né, um julgamento, por exemplo, em relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet pode alterar totalmente essa equação. E aqui, me desculpe, não adianta falar, mas então a Meta vai embora. A Meta tem muitos interesses econômicos aqui no Brasil. Eu acredito que ela tem uma série de incentivos financeiros para tentar se acomodar minimamente à legislação brasileira e, com isso, manter todos os lucros e todos os bons resultados que ela obtém aqui. Nós estamos falando de uma Uhum, população de mais de 200 milhões de pessoas com um alto grau de integração nas redes da Meta. Então, esse é um ponto que precisa ser mencionado. E tem uhum, duas questões, Caitlin, que eu também acho interessante disso quando você fala assim dos impactos econômicos. Porque, veja, a gente já teve a oportunidade de discutir isso também em outros episódios. Informação é a base da democracia, mas também do mercado. O mercado só funciona adequadamente se houver informações de qualidade. Aliás, os modelos econômicos mais tradicionais todos se baseiam na racionalidade do homem e na informação perfeita. Depois a gente flexibilizou isso para dizer, olha, a racionalidade é limitada, a informação é imperfeita, mas a informação é imperfeita no sentido dela ser insuficiente. Se eu parto da premissa que a informação é imperfeita porque ela pode ser dolosamente manipulada por agentes extremamente poderosos, a ponto de daqui a pouco as pessoas não conseguirem formar suas expectativas e tomarem suas decisões, tanto no âmbito econômico como no âmbito político, com base em juízos minimamente racionais, isso é possível se formar um juízo minimamente racional com base numa informação minimamente fidedigna, a gente implode ao mesmo tempo a economia e a política. Eu não sei como as grandes plataformas entendem que o modelo de negócios dela pode sobreviver diante de um cenário como esse, em que, né, ao uhum. mesmo tempo em que elas lucram, elas podem estar implodindo o mercado como um todo e a política e a democracia como um todo. Isso é extremamente complicado. E ainda É tem uma outro, aposta alta, é uma né? aposta muito alta, muito, muito alta, né? Tipo assim, tá todo mundo perdendo, mas se eu tô lucrando, eu entendo que eu mantenho essa postura e consigo levar isso daí por muito tempo, porque eu sou muito poderoso e, consequentemente, eu consigo uma espécie de entrincheiramento, né? Ou seja, aquilo que Uhum, um grande acúmulo de poder possibilita. E ainda tem dois grandes problemas nessa questão aqui. Em primeiro lugar, é, a política, não é que a Meta resolveu mudar uma política que antes era bem sucedida, porque essa política também não era bem sucedida. E sim, quem diz isso não sou eu, é a própria Meta por meio do seu Oversight Board. A gente também já teve a oportunidade de discutir aqui que no episódio sim. do 8 de janeiro, o próprio Oversight Board da Meta chegou à conclusão de que os controles dela em relação à desinformação eram completamente falhos, de que Uhum. absurdamente uma série de conteúdos falsos e que incitavam a rebelião, golpe, invasão de prédios públicos, etc., eram veiculados sem nenhum tipo de controle. Então, quer dizer, é meio que a gente substituiu o que já era ruim pela completa Tá. ausência, né? Sim. Isso é um problema imenso. E o argumento do Zuckerberg de dizer, olha, a checagem ela é muito complicada, ela não leva a conclusões absolutamente objetivas, também é incorreto, porque a finalidade da checagem, e todos os profissionais da comunicação enfatizam isso, a finalidade da checagem não é apurar verdades absolutas, mas é simplesmente apurar o que é falso. Aquilo em relação ao qual Sim. existe uma dúvida consistente, aquilo em relação ao qual não há nenhuma base empírica, a fonte não é minimamente confiável. Ou seja, a finalidade da checagem é dizer, olha, algumas coisas, elas não podem participar do debate público, porque elas não atendem a pressupostos mínimos de credibilidade e validade.
algo que supostamente os meios de comunicação fazem, ou deveriam fazer, e que as plataformas não fazem. Então, vejam, com essa política, já que você perguntou dos impactos econômicos, se antes a informação de qualidade já gerava um esforço e um investimento muito grandes por parte dos veículos de imprensa, e daí toda a discussão de que as plataformas se apropriavam desses conteúdos sem a devida remuneração, com essa política da Meta, o que é que a gente está fazendo? A gente está tornando a desinformação algo sem custo, praticamente, para quem cria e para quem divulga. Automaticamente, a gente amplia o custo da informação de qualidade. E esse tipo de cenário, ao meu ver, leva a um desincentivo total para a produção de informação de qualidade. E o que a gente pode esperar disso é, na verdade, uma proliferação cada vez maior e descontrolada de desinformação. E como vamos viver nesse mundo é algo extremamente complicado. Sim, sem dúvida. Deixa eu trazer dois dados aqui para os nossos ouvintes, que eu acho que é importante para a gente entender o impacto do Facebook no mundo, né? E no Brasil especificamente. Tem um dado aqui que em janeiro de 2024, só o Facebook no Brasil tinha 114 milhões e trocados de usuários no país. 114 milhões. Né? E que 40% da população mundial, cerca de 3 bilhões de pessoas, eram também usuários ativos mensais do Facebook. Então, a gente tem aí um número gigantesco de pessoas, né, que estão inseridos dentro desse ambiente, gigantesco, 3 bilhões de pessoas no mundo, 112 milhões no Brasil, 114 milhões no Brasil, número gigantesco de pessoas que são potencialmente, que podem ser potencialmente, eu vou usar esse termo, vítimas, né, da desinformação. Além disso, acho que a gente pode somar a uma outra, a própria declaração do Mark Zuckerberg, né, que ele disse durante, né, a sua fala no início de janeiro, ele disse que o controle que era feito na moderação, ele era falho porque eles introduziam essa moderação a introduzir algum tipo de viés e não funcionava. E ele se referiu a uma taxa de erro provável entre 10% a 20% no conteúdo que é removido. Gente, 10 a 20% de erro em conteúdo removido, né, é absolutamente irrisório frente ao que a gente poderia estar removendo de conteúdo que é ilícito, né? Então a gente tem aí eu acho que a gente tem realmente uma hipocrisia gigantesca por parte, né, do CEO da Meta nessa situação. Mas, enfim, então, acho que a gente tem que ficar realmente prestando atenção em quais são os próximos passos, né? Principalmente porque eu acho que não ficou claro, né? Por mais que você tenha falado agora do Comitê de Supervisão do Facebook, né? Não ficou claro pela declaração do Mark Zuckerberg, não ficou abertamente, né, dito, né, que o Comitê de Supervisão vai deixar de existir. Ou pelo menos eu não entendi Verdade. dessa forma, Nem eu não né? vi nada Eu nesse acho, sentido também. mas eu acho que naturalmente o Comitê de Supervisão vai perder um pouco a sua Uau. função, justamente porque se não tem mais, né, uma moderação baseada em órgãos oficiais, né, de checagem de fatos, né, ou órgãos oficiais e órgãos, na verdade, que são conveniados, né? Uhum. O próprio Comitê de Supervisão perde um pouco a sua função, porque ele não vai ter nem meios, né, de subsidiar a sua própria decisão, dizer, não, olha só, a agência Lupa indicou que essa informação trazida é uma informação inverídica, então o Comitê de Supervisão vem, né, atuando com base, subsidiado por algum tipo de pesquisa, né, que é realizada por esses órgãos. Então, o que Com vai acontecer com certeza. esse comitê? A gente não, É não, não sabe isso. muito, né? Além de tudo, eu tenho visto, inclusive na imprensa, que após essa mudança da política da Meta, uma série de afirmações extremamente racistas e complicadas sobre supremacia branca e etc., hoje estão sendo veiculadas normalmente, como se isso fosse liberdade de expressão. Então, isso é muito interessante, porque o Zuckerberg, ele fez muito mais do que mudar uma política. Ele estabeleceu qual é o valor que, a partir de agora, vai reger o seu modelo de negócio. E é um valor de vale tudo. Ou seja, o que ele está chamando de liberdade de expressão é, na verdade, vale tudo. E, em princípio, Sim. isso vai vincular
toda a companhia e todos aqueles que de alguma maneira fazem parte dessa organização. Como esse comitê vai agir de maneira independente ou inclusive contrário às orientações do próprio líder da companhia, é algo, né, que no mínimo desperta muitas É. dúvidas aqui para nós. Por mais que a gente, pelo menos seja indicado, né, que o comitê de supervisão ele é autônomo, independente, imparcial, etc., a gente sabe que na prática existem interesses econômicos por trás que não necessariamente vão levar a essa imparcialidade. E eu acho que é Exato. importante também a gente considerar, né, que a ideia, é, o discurso sobre liberdade de expressão, no caso da declaração do Mark Zuckerberg, é todo calcado numa ideia de censura, né? Então, Uhum. eu acho que vem muito a corroborar o que você está falando, Ana. Todo discurso que é regulado ou moderado pode ser considerado, né? Essa regulação pode ser considerada como indevida, porque a gente estaria diante de uma censura, né? É isso. Olha que perigo. Isso é É um perigosíssimo, perigo, né? mesmo nos Estados Unidos, né, Caitlin? Porque a gente sabe que ainda que a liberdade de expressão lá tenha um alcance maior do que no Brasil, do que em outros países, mas ela também não é ampla. Aquele Não, referencial básico que é citado em tudo, quer dizer, você não pode gritar fogo num teatro lotado, porque você está é isso. incitando a ação. E uma ação que é extremamente danosa, que pode comprometer vidas, a segurança e a incolumidade física das pessoas. Então, quer dizer, mesmo lá, já se sabe que a liberdade de expressão, ela não é absoluta, ela pode ser exercida de maneira abusiva, ela pode constituir crimes em alguns casos, especialmente quando ela incita a ação e uma série de outras questões. Quer dizer, aí a gente vai meio que desconsiderar todo esse passado e adotar uma ideia de livre expressão que, na verdade, não existe em lugar nenhum. Ou seja, Sim, essa livre expressão, de fato, é um vale tudo. E, ao meu ver, sim. não sei em que medida houve um devido cálculo das reações e consequências que existiriam em outros países do mundo. Porque se nos Estados Unidos uma administração Trump pode causar uma espécie de paralisia ou retração de uma série de iniciativas que já vinham sendo tomadas contra a Meta, em outros países não necessariamente. Então, por exemplo, no Brasil, eu não sei qual é a sua opinião, mas hoje a gente está às voltas com a discussão sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, com uma série de iniciativas para regulamentar melhor as atividades das plataformas, inclusive com uma maior ação do CAD, da Autoridade Antitruste. Então, quer dizer, me parece que a partir do momento em que o Zuckerberg diz, olha, não vou mais ter nenhum tipo de cuidado, isso só reforça a necessidade, então, de legislações ou medidas que reforcem a responsabilidade dessas plataformas, ou inclusive que imponha a elas essa moderação, diz, olha, a sua política é essa, mas isso não está compatível com a legislação brasileira, e o que vai acontecer a partir daí, enfim, É. aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, né? Quer dizer, o Mark Zuckerberg está seguindo a escolinha do Elon Musk bonitinho, né? Que a gente vai ter aí não sei se o judiciário brasileiro de repente vai barrar o Facebook como fez com o X do Elon Musk, né? Hum. Eu queria puxar aqui uma conversa, né, especificamente sobre o Brasil, sobre como é que a gente pode esperar, né, a posição, né, a AGU já se manifestou, a gente tem declarações de pessoas públicas a respeito da declaração do Mark Zuckerberg, mas do ponto de vista jurídico, né, o que que a gente poderia esperar dessa declaração? Será que, por exemplo, Ana, vai ser ressuscitado o chamado PL das fake news, né? Essa, essa esse nome colou, mas a gente tem que lembrar que é um projeto de lei que trata da transparência e responsabilidade no uso da internet no Brasil. Então, não tem nada de fake news. É uma lei especificamente que trata de Uhum. moderação de conteúdo. Será que essa lei vai ser ressuscitada? Essa é uma pergunta. Ressuscitada por quê? Desculpa, o projeto de lei, né? Vai ser ressuscitado. Ele está parado já há algum tempo no Congresso Nacional, mas pode ser que agora
seja um momento adequado, político adequado, para se retornar, né, o processo legislativo. Essa é uma questão que eu queria ouvir você. A segunda é justamente sobre a discussão da constitucionalidade, na verdade, da inconstitucionalidade, né, do Uhum. artigo 19 do Marco Civil da Internet, que eu acho que é importante. A gente começou o julgamento do recurso extraordinário, que trata justamente do caso, né, da inconstitucionalidade do artigo 19, né, e o Toffoli e o Barroso já votaram. E o voto Toffoli, que é o relator do recurso extraordinário, né, é um voto que é interessante, porque ele estabelece ali, apesar, mais uma vez, né, a gente não está falando de moderação de conteúdo, a gente está falando não havendo moderação, ou havendo uma situação, né, em que não existe um controle, vai haver a responsabilização da plataforma. E aqui a gente tem, pelo menos no voto do ministro Toffoli, né, a gente tem um posicionamento que leva ao reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo Uhum. 19, né, retirando aí a necessidade ou a exigência de uma ordem judicial prévia, específica, né, e estabelecendo uma responsabilidade das redes sociais direta, sem a necessidade de uma notificação, ou seja, sem necessidade de uma análise prévia do judiciário, que seria essa notificação judicial, né? E a responsabilidade seria objetiva, né? O voto do Toffoli é uma Isso. paulada nas redes sociais, né? Uma paulada, uma Uhum. verdadeira paulada, né? E aí, considerando, né, esses dois aspectos que a gente estão movimentando o Brasil, né? O retorno da discussão da PL dos fake news, e outro, né, a discussão sobre o reconhecimento potencial da inconstitucionalidade do artigo 19, né? Como é que a gente pode ver esse ambiente frente à declaração do Mark Zuckerberg? Será que a declaração do Mark Zuckerberg tem força suficiente para influenciar a decisão do STF, no recurso extraordinário, ou a retomada do PL? O que você acha? Bom, vamos por partes, né? A discussão, eu acho que eu responderia afirmativamente para as duas perguntas. Não necessariamente resgatar o PL das fake news, porque esse PL já passou por uma série de mudanças, ele, de certa forma, foi estigmatizado por algumas questões, mas é importante lembrar que esse PL previa uma série de soluções para a regulação das plataformas digitais, algumas das quais, inclusive, que poderiam ser vistas como alternativas ao controle de conteúdo, dentre as quais de se assegurar uma maior transparência no fluxo informacional. Ou seja, quem está divulgando essa informação? Exatamente para evitar perfis inautênticos e manipulação. Essa é uma informação autêntica ou é uma informação inautêntica? Esse é um conteúdo pago ou é um conteúdo não pago? Ou seja, se a gente tivesse minimamente essas informações sobre como funciona a estrutura desse fluxo informacional, quem participa desse fluxo, quais são os critérios pelos quais as plataformas viralizam determinados conteúdos, gerenciam, selecionam e filtram, por que eu, na Frazão, recebo determinados conteúdos, qual é o meu perfil e qual é, portanto, o critério de identificação de conteúdos que são selecionados para mim, por que Caitlin Mulholland recebe o conteúdo X ou Y, ou seja, se pelo menos houvesse uma maior transparência nesse fluxo informacional e nos critérios pelos quais ele é regido, talvez a gente não precisasse ter um controle de conteúdos tão rigoroso, essa moderação a que estamos falando, até porque os cidadãos provavelmente conseguiriam reagir muito mais, e claro, a partir do momento que a gente desse transparência a contas inautênticas e a essas iniciativas de manipulação, a gente, de certa forma, conteria de uma maneira razoável, ao meu ver, a chamada indústria da desinformação, né, Caitlin? Aqueles agentes Uhum. que dolosamente se aproveitam dessa falta de transparência para disseminar conteúdos evidentemente falsos, porque isso é importante. Em alguns casos, a gente pode ter dificuldades de diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. Na dúvida, eu acho que prevalece a liberdade de expressão, mas em alguns casos é absolutamente clara a natureza da desinformação. Casos, inclusive, de reiteração, de reincidência e tantos Uhum. absurdos que acontecem aí. Então, me parece que sim,
a gente está criando uma razão a mais para resgatar, se não o PL das fake news, mas outras iniciativas regulatórias que tentem realmente reforçar ou a curadoria de conteúdos, ou pelo menos outras soluções que, como a transparência, poderiam, ainda que indiretamente, melhorar a qualidade do fluxo informacional. Em relação à Uhum. questão do artigo 19, para mim ela se torna estratégica nesse sentido, porque é como Sim. se houvesse uma relação de causa e consequência. Se a plataforma faz uma boa curadoria, eu não preciso me preocupar tanto com a sua responsabilidade ex post. Se ela não faz, Sim. inclusive está dizendo que não vai fazer, Não vai fazer? né, Uhum. aí eu tenho que me preocupar muito mais com essa responsabilização. E no Uhum. que diz respeito ao artigo 19, já tivemos oportunidade de falar disso em outros episódios, mas com toda a sinceridade, Caitlin, para mim, o Supremo nem precisaria declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo. Para mim, ele só se Uhum. aplica em relação a conteúdos em relação aos quais as plataformas não exercem ingerência. Então, é o conteúdo de terceiro. Você postou aquele conteúdo, a plataforma nunca divulgou, nunca impulsionou, nunca tomou nenhuma iniciativa para divulgar aquele tipo de conteúdo. Não dá para dizer que há qualquer protagonismo dela, ela é absolutamente neutra. Me parece que essa é a correta premissa do artigo 19. Não podemos responsabilizar Uhum. as plataformas por conteúdos em relação aos quais elas são neutras. A partir do momento que elas identificam aquele conteúdo com algum tipo de valor, normalmente valor econômico, começam a divulgá-lo, impulsioná-lo, ou seja, priorizam aquele conteúdo nessa gestão de fluxo informacional, elas são protagonistas, ou seja, elas são distribuidoras diretas desses conteúdos. Não dá para dizer que elas são neutras ou terceiras. Então, para mim, simplesmente é caso de não se aplicar o artigo 19. E aí a gente Sim. aplica qual a defesa do consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, se estivermos falando de danos criados ou causados para crianças e adolescentes, e a regra geral, o agente econômico é responsável pelos danos que ele causa com a sua atividade, ou é responsável pelo risco criado. Gestão Uhum. informacional é uma atividade que cria um determinado risco, e pela legislação brasileira, notadamente com a defesa do consumidor, todo agente econômico, não é uma peculiaridade da plataforma, é responsável objetivamente pelos danos decorrentes do risco da atividade. Então, não faz Uhum. sentido querer criar uma imunidade ou uma isenção para as plataformas que não existe em nenhuma outra atividade econômica. Então, Uhum. para Uhum. mim, a gente nem precisaria chegar a essa discussão, embora de inconstitucionalidade, repito, né? Embora eu concorde com você que os votos já proferidos, eles dão algumas sinalizações muito interessantes no sentido da inconstitucionalidade, porque muitas vezes sabemos que esse artigo tem sido interpretado de maneira a excluir amplamente a responsabilidade das plataformas por qualquer tipo de conteúdo, salvo quando elas são intimadas judicialmente. Portanto, me parece que as diretrizes que constam desses votos são corretas, ainda que não necessariamente eu concorde com todos os fundamentos, e mais do que isso, ainda que eu ache que, por meio da interpretação, ou seja, o Supremo poderia optar por interpretação conforme do artigo 19, não necessariamente declarando a inconstitucionalidade dele, Constitucionalidade. né? Uhum. Por meio da interpretação, a gente resolvesse esse problema sem precisar entrar na inconstitucionalidade total do artigo. Uhum. A gente ainda vai ver o que vai acontecer, que a gente tem dois votos ainda, vários para surgirem aí. É Eu isso. queria fazer uma observação aqui, na verdade, uma recomendação, né? Há pouquíssimo tempo, coisa de uma semana, 2 semanas, a gente teve a divulgação de um relatório que foi desenvolvido pela Universidade de Sussex e pelo INSPER de São Paulo, e foi capitaneado pela Beatriz Kira, pelo Ivar Hartmann e pelo Francisco Brito, sobre o chamado dever de cuidado das plataformas, que eu sei que é um assunto que você adora, né, que você acabou de mencionar aí na sua fala. Esse relatório, né, ele é super interessante, ele está disponível online e ele é fruto de um amplo debate que houve entre os especialistas, né, que trataram, que trouxeram algum tipo de contribuição para o relatório e para o conceito do que seria o dever de cuidado, né? E aí a ideia do dever de cuidado, ela vem
antes, né? Ela vem antes da responsabilização. O dever de cuidado violado gera responsabilização. Mas a ideia do dever de cuidado é uma ideia que é muito semelhante ao que é trazido do Digital Service Act, né, do DSA, da Comunidade Europeia, e que poderia muito bem ser aplicado para a moderação de conteúdos, né, Sim, na verdade, como um orientador da moderação de conteúdo, né? O sem que você dúvida, acha Kate. disso? A ideia Eu, do dever de cuidado, você já tratou disso em pareceres, enfim. sim, até porque esse dever de cuidado não vem da minha cabeça ou da sua cabeça. Ele vem do Código de Defesa do Consumidor, ele vem do Código Uhum, Civil, ao falar da boa-fé objetiva, e nós sabemos que um dos grandes desdobramentos da boa-fé objetiva é o dever de cuidado numa relação contratual qualquer, quanto mais numa relação que exato. envolve um consumidor e que, portanto, é uma relação de consumo. Então, a rigor, o Uhum, direito brasileiro já impõe às plataformas que exerçam esse dever de cuidado. Eu não preciso de uma regra específica. Elas é que sim. levavam a interpretação do artigo 19 a ferro e a fogo, de uma maneira extremamente restritiva, para entender que ali restaria afastado até mesmo esse dever de cuidado. Então, é muito bom você ter trazido esse assunto. Eu ainda não tive acesso a esse relatório, mas já estou ansiosa para ler, para mostrar que, a rigor, a gente nem precisaria de uma legislação própria para prever esse dever de cuidado do Brasil. Ele já decorre Uhum, claramente Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, se estivermos falando de crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente, se estivermos falando de alguns tipos de vulneráveis, como o caso dos idosos, Estatuto também do idoso, e tantas outras legislações. O que não falta é legislação. A questão é a gente saber interpretar essa legislação e aplicar ao modelo de negócios, porque as plataformas colocam o que elas fazem como algo totalmente único e que mereceria aí uma total imunidade regulatória, e a gente está vendo que não é bem assim. Me parece que, nesse sentido, um posicionamento do Supremo sobre o artigo 19 vai ser muito bom, porque ele vai muito além de declarar a inconstitucionalidade desse artigo. É como se ele abrisse uma janela interpretativa para que os tribunais brasileiros comecem, então, a dizer: bom, se o artigo 19 tem seus problemas e eu vou ter que agora julgar a atividade das plataformas de acordo com a legislação existente, vamos começar a pensar um pouco mais no Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e tantos outros diplomas normativos no que diz respeito ao dever de cuidado, mas não só, no que diz respeito a todos os cuidados que esses diplomas impõem, repito, a qualquer agente econômico. Ninguém que está perseguindo plataforma, isso é importante. A gente uhum. simplesmente está querendo que elas sigam os mesmos deveres que qualquer agente econômico tem que seguir no Brasil. Ou seja, né, voltando para o assunto da moderação, né? Se a gente está falando de dever de cuidado, a gente está falando da necessidade de moderar, de Exatamente. forma ética e responsável. Perfeito, Caitlin. Como as plataformas podem exercer esse dever de cuidado? Não tem outra alternativa. Elas vão poder até adotar outros instrumentos, como a transparência, a gente acabou de falar, mas elas não podem se furtar a essa moderação. Como essa moderação vai ser feita? Aí a gente vai poder discutir bastante. É claro que não se espera delas um controle amplo e absoluto. É claro que haverá casos de dúvidas. Então, a gente aqui vai abrir realmente espaço para uma discussão relevante. Em que medida o Uhum, cumprimento do dever de cuidado se projetará na adoção de determinadas políticas de moderação ou não? E certamente uhum. que haverá possibilidades, mas uma coisa é certa: o dever de cuidado é incompatível com a declaração do Zuckerberg de que não há moderação. Então, nesse É ponto, isso aí. eu também estou muito convencida. Então, eu não tenho a menor dúvida de que esse debate a gente vai ter mais à frente de novo, né, Ana? Quando a gente Com tiver aí certeza, uma, Caitlin. uma declaração da meta de que agora no Brasil também vai se aplicar essa decisão, né? Então, Exato. eu acho que a gente pode dizer para os nossos ouvintes que esse assunto não acabou. Ele vai voltar Não. mais à frente em algum episódio nosso, né? Com certeza. Então, gente, muito obrigada por ouvir o nosso podcast Direito Digital. A gente pede para que vocês compartilhem esse episódio com seus amigos e familiares, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no nosso site www.podcastdireitodigital.com. Até a próxima! Até a próxima.